Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Voltamos ao nosso conteúdo de modelagem 3D com o Autodesk Maya. E agora então a gente vai partir para a modelagem do nosso primeiro projeto a partir dos conhecimentos que a gente adquiriu nas aulas anteriores. Então a gente viu como se movimentar na nossa viewport, conhecemos as nossas ferramentas de seleção, de rotação, movimentação, de scale, as nossas primitivas, o nosso modelo de área de trabalho, o nosso channel box, nosso layer editor. E então vimos também como dividir as nossas vistas, vista front, left, perspectiva, né? Então a partir de agora a gente vai avançar um pouquinho mais no nosso conhecimento, e o nosso primeiro passo para a gente modelar ou criar alguma coisa aqui dentro é muito importante que a gente tenha referências. Se você estiver trabalhando com dois monitores, você pode abrir a imagem e colocar no segundo monitor, mas também a gente pode trazer essa imagem aqui para dentro, certo? E aí, antes da gente trazer a nossa imagem aqui para dentro, é importante a gente entender algumas coisas. Então, como que eu posso fazer isso, né? Para a gente trazer essa imagem, essa referência para a gente modelar. Na nossa aba View, a gente tem a opção Image Plane e Import Image. Automaticamente a gente vai para o nosso explorador de arquivos, e aí então a gente pode localizar a nossa referência. Deixa eu localizar ela aqui pra gente. Pronto, achei o nosso endereço. Vou colar aqui, ó, no explorador de arquivos. Eu posso, através do explorador de arquivos, localizar o nosso endereço, selecionar, copiar, vir aqui em cima, Ctrl A para selecionar todo o texto, Ctrl V para selecionar por cima, Enter. E aqui eu tenho aqui as nossas referências, né? Vamos pegar esse ATM aqui do nosso caixa eletrônico e vou dar um Open, né? Repara que na minha vista perspectiva a imagem ela foi colocada sobre a nossa viewport. Não é isso que a gente quer, né? Então eu vou deletar essa referência e vou explicar agora para vocês como é que funciona. Então, para mim poder trabalhar com uma referência, eu preciso selecionar uma vista. Então eu vou segurar espaço, clicar aqui em Maya e eu vou clicar na Front View, que é uma vista ortogonal. A gente falou um pouco sobre vistas ortogonais nas aulas anteriores. E aí sim, eu posso vir em View, Image Plane, Import Image, colar aqui novamente o meu endereço da minha imagem. E aí a minha imagem ela foi colocada na minha vista de front. Se eu voltar agora para minha perspectiva, olha onde que a minha imagem está, né? Aí eu posso fazer o seguinte: seleciono a minha referência que está aqui, ó. Posso até mudar o nome. E aí vou também colocar ela numa layer. A gente viu como a gente pode criar layers, né? E colocar os objetos dentro das layers, mas também tem uma forma de colocar nossa imagem direto dentro de uma layer, sem necessariamente criar a layer e depois fazer isso, que é clicando nessa opção aqui, ó. Selecione então a referência pelo Outliner ou pela Viewport e clica nesse botão. Automaticamente nossa imagem ela é criada dentro da nossa layer. 2 cliques para renomear, referência, underline ATM,
Vou selecionar uma cor. Pronto. Agora eu vou pegar a minha referência e vou levar ela lá para trás do meu chão, para ela não me atrapalhar enquanto eu estiver modelando. Eu vou jogar também um pouquinho para a esquerda, porque a gente vai modelar a partir do centro. Logo mais a gente vai entender também porque é importante a gente modelar a partir do centro, tudo bem? Mas isso a gente vai ver conforme a gente for criando. Aí eu vou então agora clicar na opção transparência e tem o rigid para deixar ela inselecionável. Eu não consigo editar essa referência. Agora a gente está trabalhando de uma forma segura. A gente viu também como a gente pode dividir a nossa tela, né? Então aqui, ó, se eu clicar nessa opção aqui do lado esquerdo, ele vai dividir a tela para mim já na vista front, né? A minha referência aqui. Agora eu posso dar um zoom, deixar minha referência desse lado, puxar ela um pouquinho para cá, para não me atrapalhar. E aí eu tenho aqui do lado direito toda a minha viewport para mim começar a modelar, ok? Se esse espaço estiver pequeno, não estiver confortável, a gente pode clicar, ó, em cima do outliner, ele encolhe, né? E se eu clicar em cima do channel box também, agora eu tenho mais espaço, certo? Então a gente vai usar aqui a nossa referência na vista front do lado esquerdo, enquanto que a gente modela na perspectiva, certo? Outra coisa, a gente tem o grid passando aqui por cima da referência. Quero esconder esse grid, basta a gente clicar nessa opção aqui, ó, grid. Ele habilita e desabilita o grid, ok? Vou voltar para minha viewport. E aí, ó, vamos olhar para a nossa referência. E aí, para a gente modelar, a gente precisa entender o seguinte. A nossa referência, ela tem uma forma geométrica, né? A gente escolheu essa referência porque ela já tem essa estrutura geométrica, vai facilitar bastante o nosso aprendizado. Mas eu quero compartilhar com vocês que o processo de modelagem é muito semelhante ao de desenho, onde a gente começa primeiro blocando toda a forma geométrica e depois a gente avança para a segunda etapa e até a terceira etapa, onde a gente vai colocando novas informações e dando mais resolução, igual o exemplo da nossa esfera, né? Então, ó, olhando para minha geometria, eu vejo que ela é bastante quadrada, né? Posso criar aqui o nosso cube, né? Vou então olhar para minha referência. O que eu preciso fazer? Vou dar um scale, né? E aí, ó, vou ajustar a altura dessa região aqui, ó. Vou pegar aqui. Vamos fazer então essa estrutura aqui primeiro de baixo, né? Ó, que ela é quadrada. A gente já tem na nossa vista perspectiva essa geometria, né? Então, ó, vou ajustar a espessura, né? Um pouquinho mais larga, com o nosso scale, ó. Tô puxando ele aqui nesse eixo para ajustar primeiro o nosso comprimento. E agora eu vou ajustar nossa largura através desse cursor aqui, editando individualmente as propriedades do nosso objeto, ok? E também agora um pouquinho da nossa altura, né? Nossa geometria está no centro, legal. E aí, o que eu posso fazer? Agora, a gente vai conhecer novas ferramentas. Então, ó, botão direito, né? Voltar aqui para minha ferramenta de seleção, para mim não fazer uma edição indesejada sem querer. Botão direito sobre a nossa geometria e vou em Faces, porque eu vou editar a minha face, né? Como que eu posso fazer isso? Eu preciso, agora a gente vai criar essa parte aqui, ó, né? Essa parte aqui de cima, certo? Como que a gente pode fazer isso? Posso selecionar a minha face e aí eu vou ter uma opção aqui, ó,
que é o nosso Extrude. O que esse Extrude vai fazer? Eu vou clicar nele, vai abrir pra gente o nosso gizmo aqui com as opções. Se eu vier no nosso gizmo e puxar, ele vai criar uma nova parte aqui pra gente, né? Eu vou dar um Ctrl Z. Perceba que quando eu puxo aqui, ó, o nosso Locate Z ele também se transforma, né? Eu posso mexer por aqui e eu posso mexer por aqui. Posso mexer por aqui também. Dá um Ctrl Z. Não editou, né? Mas aí a gente tem algumas opções de extrusão. A gente vai pegar aqui, ó, pelo nosso thickness. Vou subir aqui um pouquinho, na altura que eu acredito que seja essa nova geometria que a gente está criando. E aí eu posso, ó, dar um scale, puxar pelo cursor aqui, ó. Ele vai dar um scale aqui pra gente, criando essa forma que a gente está buscando. Ou eu posso também usar, o scale aqui, né? Ou eu posso usar o nosso offset. O nosso offset ele vai aplicar essa transformação em todos os ângulos, né? Em todos os eixos simultaneamente. Eu não quero isso, porque a nossa estrutura ela é só achatada nesse eixo aqui, ó. Então eu vou fazer aqui uma geometria parecida com a minha referência, sempre olhando para a referência. Terminei, posso clicar fora. Ainda não está pronto, né? Essa parte ela é mais inclinada para trás e essa aqui menos, né? Ó. Então seleciono a minha face novamente, ferramenta mover ou W, e aí eu vou puxar ela um pouquinho para trás, né? E aí a gente pode perceber também que a parte da frente é maior que a parte de trás. Então, o que eu posso fazer, né? Isso se dá por conta que a parte de trás aqui é mais levantada. Então eu posso vir aqui, ó. Eu vou pegar a minha Edge, né? Entro no modo Edge, seleciono a minha Edge, e eu vou subir ela, ó. Subir ela um pouquinho, e aí vai ficando mais parecido. Posso puxar também aqui um pouquinho para trás, né? E aqui eu vou puxar um pouco mais para baixo. Ok? Então a gente já construiu essa forma inicial da nossa geometria, bem legal. Estamos avançando bastante. E aí, para essa aula não ficar tão extensa, eu vou parar a gravação e a gente continua na próxima aula. Ferramenta de seleção, sempre, para não editar sem querer, né? Ó, se eu tivesse com a ferramenta mover, ó, né? Poderia clicar sem querer, tentar fazer uma seleção e acabar fazendo uma deformação. Então, ó, letra Q, ferramenta de seleção, estamos protegidos. Object Mode, e é isso. Até a próxima aula, turma.